Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro ciclo de debates Pensar a Escola Hoje. Hoje, a nossa mesa é composta pelo professor Benito Schmidt, do IFCH, a quem, desde já, a gente agradece o convite, o aceite do convite. Também pelas professoras da casa, professora Rosália Lacerda e professora Rosana Nunes Garcia. A gente tem seguido a seguinte ordem: o membro externo, o convidado externo ao colégio inicia com a sua fala e depois a gente vai para os demais professores. Então eu vou fazer a apresentação do professor Benito. O currículo é extenso aqui, vou ter que tomar água. O professor Benito é licenciado e bacharel em História pela nossa universidade, mestre em História pela mesma instituição e doutor em História Social do Trabalho pela Universidade Estadual de Campinas, com estágio no Centro de História Social do século XXI, Universidade de Paris I, Sorbonne. Foi professor do Departamento de Biblioteconomia e História da Fundação Universidade do Rio Grande, FURG. Atualmente é professor do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História da URGS. Também integra o corpo docente do Mestrado Profissional em Ensino de História. Foi mestre de conferência na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris. Foi titular da Cátedra Simão Bolívar do Instituto de Altos Estudos da América Latina, Universidade de Paris III, em Sorbonne. Professor convidado junto ao Departamento de Romance e Estudos Latino-Americanos da Universidade Hebraica de Jerusalém e do mestrado em Ciências Humanas da Universidade da República no Uruguai. Foi secretário e presidente da seção Rio Grande do Sul da Associação Nacional de História. Integrou a diretoria desta Associação Nacional como segundo tesoureiro e como presidente, atualmente é secretário-geral. Foi também vice-presidente da Associação Brasileira de História Oral e editor da revista História Oral. Dirigiu o Memorial da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul, vinculado ao TRF4 entre 2008 e 2011. E integra o grupo de pesquisa Teoria e Metodologia da História e o Laboratório de Ensino de História e Educação, LIST, ambos vinculados ao CNPq. Ministra disciplinas na área de Teoria e Metodologia da História e pesquisa sobre temas como História LGBTI, QI+, e Teoria Queer, Gênero Biográfico, História Social da Memória, História do Trabalho, História das Relações de Gênero e Ditaduras na América Latina. De fevereiro a dezembro do ano passado, realizou o estágio sênior na Brown University, nos Estados Unidos, com bolsa da CAPES. Muito obrigado, Benito. Agora sim. Eu que agradeço, Rafael. Boa tarde a todos, todas, todes. Agradeço muito o convite, né, nesses tempos difíceis de ataque à educação, ataque à pesquisa, ataque à universidade. Eu acho que é muito revigorante a gente poder se encontrar e discutir sobre ensino, sobre pesquisa, sobre as relações entre as diversas unidades, né, que a gente às vezes encontra tão pouco, a distância física é pequena, mas a gente acaba se encontrando pouco, né? Agradeço ao Joselito, que formulou o convite, que é uma imensa responsabilidade, e as minhas colegas de mesa, com quem eu espero que a gente possa ter um ótimo debate. Né? E eu vou falar, então, desse meu lugar, né, de professor do departamento do PPG e do mestrado profissional em ensino de história aqui da universidade, e é um lugar interessante, assim, porque às vezes nós, professores universitários, não nos pensamos como professores. Né? Eu já vi, inclusive, assim, o senhor já deu aula ou já entrou direto na universidade? Né? Fora quando eu pergunto se a gente só trabalha ou dá aula também. Não, o senhor só dá aula ou trabalha também, né? Mas, assim,
parece que todas as discussões sobre currículo, sobre avaliação, enfim, os aspectos pedagógicos, parece que a gente pode fazer para fora, né, para o ensino básico, mas a gente se pensa muito pouco nesse lugar, não estou dizendo que isso é total, mas é muito generalizado, né, a gente se pensa muito nesse lugar de pesquisador que também dá aula. Né? E felizmente isso tem mudado, pelo menos eu tenho sentido isso no meu departamento. Né? E o que eu vou relatar para vocês aqui, que foi um pouco a encomenda do Joselito, é sobre uma experiência docente, né? Numa disciplina que se chama História e Relações de Gênero. É uma disciplina muito nova, ela foi oferecida pela primeira vez, depois eu vou contar um pouco isso, no semestre passado. Eu dividi essa disciplina com uma colega, né? Ela ministrava a turma da manhã e eu ministrava a turma da noite, e ela se enquadra, né, num processo maior de reforma do currículo do curso de História, que foi, como toda a reforma de currículo, muito conflituosa, né? Muitas brigas, muitos desentendimentos, muitos mal-entendidos, né? Mas saiu a reforma de currículo possível, né? Não era como ninguém queria, mas é justamente isso a democracia, né? Um pouco abrindo, cedendo, enfim, né? E essa reforma de currículo tinha a ver com uma ideia de pensar o currículo de História de uma maneira mais ligada ao mundo contemporâneo. Não no sentido de inserção, inovação, empreendedorismo, não é nada disso, mas envolvido com as questões do mundo contemporâneo. Nosso currículo, com poucas variações, era o mesmo desde 1973, para vocês terem uma ideia. E segue aquela periodização que a gente aprendeu na escola, né? Para história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea, história do Brasil, história da América, né? Enfim. E a gente tentou pensar esse currículo de uma forma diversificada, sem deixar essa herança importante, mas pensando em outras questões. E essa disciplina de História e Relações de Gênero se insere nesse contexto. E ela também, essa reflexão que eu vou apresentar, ela é dividida, né, com duas colegas, a professora Natália Mendes e a professora Mara Rodrigues, porque nós temos feito um exercício nas nossas disciplinas que a gente oferece, um pouco um exercício etnográfico, né, de fazer um caderninho de campo das disciplinas, anotar o que a gente está fazendo, anotar as coisas que não dão certo, as coisas que não dão certo. Também alguns produtos que os alunos nos entregam, né, trabalhos, avaliações e tal, e escrever sobre essas disciplinas, não necessariamente para publicar, mas, como é o caso hoje, para discutir com vocês, ou simplesmente para que a gente possa discutir sobre os nossos acertos e equívocos pedagógicos, né? Então é um pouco essa etnografia, sem nenhuma pretensão, né, que os colegas da antropologia não me escutem, mas sem nenhuma pretensão mais rigorosa, mas um pouco essa etnografia da disciplina de História e Relações de Gênero que eu quero dividir com vocês. Não necessariamente para pensar essa disciplina, mas para pensar no que está acontecendo nas nossas salas de aula, no meu caso, nos cursos de graduação, né, com todas essas mudanças que o país vem passando em termos de políticas de ações afirmativas, de movimentos sociais e assim por diante, né? Eu acho que a nossa sala de aula, felizmente, mudou muito, né? Não sou nem um pouco saudosista em relação a um passado mítico que todos os alunos se comportavam e liam tudo. Isso nunca existiu, mas a gente gosta de dizer que era assim, né? Mas é um pouco esse desafio de uma nova sala de aula na graduação que eu quero trazer para vocês, para além do caso específico, né? Então vou ler algumas partes e comentar outras. Então a disciplina História e Relações de Gênero passou a existir com caráter obrigatório no primeiro semestre de 2019. Antes, algumas professoras já haviam proposto disciplinas eletivas com essa perspectiva, como uma disciplina de História do Feminismo, que a professora Célia Pinto, que aliás é pioneira nesse tipo de discussão no nosso departamento, oferecia, e História das Mulheres, que essa colega, a professora Natália, oferecia. Eu tinha oferecido alguns semestres antes, há dois anos atrás, uma disciplina optativa sobre teoria queer e história LGBTQI,
Mas há, como você sabe, uma grande diferença em posicionar uma disciplina como eletiva ou como obrigatória. Aquelas com caráter eletivo são feitas, obviamente, por eleição, né? Ou seja, por aqueles e aquelas que têm interesse ou ao menos alguma curiosidade sobre o tema, sem contar, claro, os alunos e as alunas que escolhem porque se encaixa melhor no horário, né? Mas, em geral, as pessoas têm alguma curiosidade. E quando eu ministrei a disciplina sobre essa questão das sexualidades desviantes da heteronormatividade, quase toda a turma era composta por alunos que se identificavam como gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, profundamente interessados no assunto, que também dialogava com as suas e com as minhas questões existenciais e políticas. Eu lembro que um dia um aluno, em tom de brincadeira, me disse: aqui só tem viado e sapatão, professor. E nós tínhamos muita liberdade para nos expor, para dialogarmos francamente sobre os textos. A minha marcação social como um homem gay facilitava a minha interação com eles e elas. Mas com uma disciplina obrigatória, obviamente, é diferente. Né? Ao conferirmos esse status a uma disciplina, passamos a considerá-la como fundamental na formação de um historiador, independentemente de seu interesse, curiosidade ou situação social. Se no que tange a disciplinas como História Antiga ou História da América, por exemplo, parece que não há discordância sobre a sua importância como obrigatória em um currículo de licenciatura ou de bacharelado em História, quando se fala em História e Relações de Gênero, é preciso convencer os estudantes e também alguns colegas que ela merece ser obrigatória e não se trata apenas de um modismo. E não basta, me parece, apenas falar da importância social da disciplina, alertando para o machismo estrutural que molda a nossa sociedade, para os altos índices de feminicídio e de crimes com motivação homotransfóbica no Brasil. É preciso também deixar claro que gênero é uma categoria fundamental de análise histórica, como dizia muitos anos atrás já a John Scott, uma forma imprescindível de compreender o passado e de construir o conhecimento sobre esse passado, de desestabilizar as hierarquias, periodizações e conceitos que adotamos sem maiores questionamentos em nossos cursos. Para exemplificar isso, eu sempre digo para os meus alunos e alunas, para alertá-las sobre o caráter arbitrário dessas divisões, né, a história antiga, medieval e tal, que todos que fazem um curso de história, eu ouso dizer todos que fazem o ensino básico, devem conhecer a Revolução Francesa, suas motivações, processos e personagens. Afinal, esses conteúdos vão ser cobrados no vestibular, em concursos e na própria atividade docente, se eles forem ser professores de história. Mas aí eu pergunto para os alunos, né, quem conhece o processo de invenção da pílula anticoncepcional? As suas etapas, os seus protagonistas, os grupos que foram atingidos? Né? Por que esse acontecimento, apesar da alteração profunda e massiva que causou na sociedade, é silenciado nas nossas aulas de história contemporânea e nos nossos livros didáticos? Ou por que a emergência da epidemia da AIDS nos anos 80 não é tratada no mesmo patamar de um trauma coletivo como o Holocausto, o totalitarismo soviético, o apartheid ou as ditaduras na América Latina? Enfim, nós sabemos que visibilidades e invisibilidades são inerentes a qualquer narrativa histórica e, por via de consequência, a qualquer currículo. Não se pode ensinar sobre tudo, mas parece-me que é importante ressaltar o caráter político das escolhas que nós fazemos ao ensinar. E que aquilo que é omitido também fala muito sobre o nosso presente e a nossa sociedade. Então, foi imbuído dessas convicções que a Natália e eu montamos o programa dessa nova obrigatória de História e Relações de Gênero com o seguinte conteúdo programático. Eu ia mostrar o programa para vocês, mas não precisa. Né? O primeiro tópico é a trajetória do conceito de gênero no âmbito do conhecimento acadêmico. Depois, o conceito de gênero e o conhecimento histórico. Depois, história das mulheres. Depois, história das masculinidades. A seguir, história, gênero e interseccionalidades, para tratar das interseccionalidades de gênero, classe, raça, geração. História LGBT e teoria queer. E história, gênero e decolonialidade. Decolonialidade, aprendi isso com o Anthony. Sempre relacionando discussões sobre pesquisa e ensino. Então, era cada um desses tópicos, 2 pontos, pesquisa e ensino. E nas leituras nós procuramos alternar reflexões teóricas com estudos de caso, abrangendo autoras clássicas e outras recentes. Então esse é o contexto da disciplina. Mas foi um semestre muito difícil, conturbado tanto pela conjuntura política quanto pelos embates travados na própria sala de aula.
Do lado de fora, mas batendo a nossa porta e a nossa janela, o avanço de forças reacionárias que tem como um dos seus alvos a tal da ideologia de gênero, que é uma expressão não científica, pouco explicada, mas com grande capacidade de mobilização de grupos avessos às conquistas dos movimentos feministas e LGBTQI. Por um lado, tentando ver o lado cheio do copo, né, foi bom porque não faltaram nas aulas exemplos de absurdos ditos no âmbito público sobre gênero, o que de alguma forma contribuiu para legitimar a disciplina. Felizmente, ao contrário dos meus temores iniciais, não havia na aula nenhum defensor do obscurantismo. Todas e todos estávamos sintonizados na tarefa de entender o passado, o presente e a catástrofe civilizacional que o Brasil vive. Contudo, essa sintonia não bastou para formar uma comunidade razoavelmente harmônica, no sentido da Bell Hooks, né, de uma comunidade de sala de aula. O desenrolar da disciplina foi, como eu acabei de dizer, bastante conturbado. E a última aula expressou essa situação. Né? A Natália, a Mari e eu estamos pensando muito nesses últimos dias de aula. Né? A gente até quer chamar o texto que a gente está escrevendo, que é o último dia do resto das nossas vidas, né? Porque nesse último dia é quando a gente concentra muito das avaliações sobre o semestre. Né? Então, nesse último dia, nós estávamos em círculo, como nós estivemos ao longo de boa parte do semestre. Essa formação circular, acionada de modo a romper, pelo menos provisoriamente, uma hierarquia tradicional do professor transmissor e do aluno receptor, simplesmente não funcionou nessa última aula. Os alunos e as alunas mais falantes eram negros na aula e os estudantes brancos ficavam, em geral, quietos. Por vezes vinham me perguntar algo no final da aula do estilo: professor, veja se isso que eu estou pensando é correto. E eu perguntava: mas por que você não falou isso durante a aula? Ia gerar um debate tão bom. E eu simplesmente não entendia que a turma não se conformava a esse modelo liberal de interação do tipo: cada estudante tem a sua contribuição e pode exprimi-la livremente. Né? Outras formas de agregação transpassavam a comunidade da sala de aula, né, a expressão da Bell Hooks, gerando tensões, aproximações e afastamentos. Nesse último dia, eu pedi para que os alunos e as alunas trouxessem alguma coisa que simbolizasse o que tinha sido, no entendimento de cada um, o significado da disciplina. Podia ser um texto, um livro, uma imagem, um objeto, que expressasse o que eles tinham sentido e aprendido ao longo do semestre. Eu acreditei que tal estratégia poderia fomentar um interessante debate sobre os acertos e problemas do curso, o qual eu tinha afirmado desde o início do semestre que tinha um caráter experimental, pois era a primeira vez que era oferecido. Um aluno branco trouxe uma selfie que nós fizemos no final de uma das aulas, quando nós tivemos convidadas professoras do ensino básico de cursinhos populares falando sobre gênero e ensino de história. Aliás, vários estudantes salientaram que essa foi a melhor aula do semestre, pois permitiu concretizar muitas das ideias teóricas que nós tínhamos visto ao longo das disciplinas. Seguindo as convenções desse tipo de fotografia, o selfie, nós posamos bem juntinhos, né, porque tem que ser para aparecer na máquina, e muito sorridentes. Né? Depois da exibição que o aluno mostrou, né, olha, esse para mim foi o que significou o semestre, né? Uma aluna exclamou: ah, mas nessa foto parece que somos muito unidos. E não é bem assim, né? Uma aluna negra. E não é bem assim, né? E nessa sua fala, ficou insinuado que conflitos perpassavam a turma antes e durante a disciplina, os quais, por um lado, independiam da minha presença, mas que, por outro, eram potencializados por ela. Em outro momento, quando nós discutimos um texto organizado pela Heloísa Buarque de Holanda, se chama Explosão Feminista, que é muito interessante porque ela, na verdade, ela organiza uma série de textos de autoras feministas negras, indígenas, trans, brancas, negras, acadêmicas, não acadêmicas. Né? Então a gente estava discutindo um texto e tinha um trechinho do capítulo que falava a respeito de coletivos de mulheres, né? Como uma nova forma de organização para além das estruturas de movimento estudantil, os coletivos. Né? E essa frase chamou muito a atenção do grupo. E a mesma aluna que tinha questionado a união da turma, né, disse que ela e os seus colegas negros também se organizavam em coletivos e ainda arrematou: é a única forma de sobrevivermos aqui na universidade.
Certamente eu não consigo, por ser branco, professor universitário de classe média, né, eu não consigo ter a noção exata da potência dessa frase. E de tudo que ela denota a respeito da universidade continuar sendo, apesar das políticas de ações afirmativas, um espaço extremamente excludente para estudantes que não se encaixam em um determinado modelo de classe, raça, gênero e sexualidade. Ao longo do semestre, coisas semelhantes foram ditas, expressões e gestos foram manifestados. E eu procurei exercitar a arte da escuta e da observação, em busca de conteúdos e atitudes pedagógicas que realmente dialogassem com a turma. Mas eu tenho que reconhecer os limites estruturais que dificultavam a minha visão e a minha audição em relação a isso. Por exemplo, em uma ocasião, para debatermos sobre o campo da história das mulheres no Brasil, eu indiquei um texto de duas autoras muito famosas na área, Joana Maria Pedro e Raquel Soia, um texto de 2007, que revisava a bibliografia que existia sobre o tema Mulheres no Brasil. A primeira constatação e reclamação feita pelos estudantes negros e negras foi de que praticamente nenhuma historiadora negra era mencionada pelas autoras. Nenhuma. Né? Senti isso como um soco no estômago, sinal de que toda a minha boa vontade não me impedia de naturalizar hierarquizações do campo historiográfico. Eu tentei remediar a situação, logo mudei o programa para nós incluirmos uma aula sobre a historiadora negra Beatriz Nascimento, que nas décadas de 70 e 80 produziu muitos textos densos e originais sobre temas como os quilombos, mas que acabou esquecida, né, pela produção acadêmica, porque ela, nos anos 70, estava falando que nós tínhamos, para isso parece natural hoje, levar em conta a raça quando todo mundo só pensava classe. Né? E convidei para ministrar essa aula comigo a mestranda Alessandra Santos, uma pesquisadora negra, que vem estudando na sua dissertação de mestrado a produção dessa autora. E discutimos também um texto de uma historiadora negra bem contemporânea, Giovanna Xavier, sobre feminilidade e respeitabilidade nos escritos das mulheres negras dos Estados Unidos na virada do século XIX para o XX. Eu creio que foi uma excelente medida ter modificado o programa, sinalizado para os alunos e para as alunas que eu estava realmente aberto a construir uma disciplina com eles e elas. Mas, refletindo agora, para escrever esse textinho aqui, para mim fica evidente que não basta incluir autores negras, o que de resto eu e a Natália fizemos em várias outras unidades da disciplina, como uma espécie só de suplemento. Se sobrar um tempinho a gente fala. Né? Mas efetivamente pensarmos, ao estruturarmos os programas dos nossos cursos, nas lógicas de gênero, de raça e também de localização, né? As lógicas eurocêntricas que balizam as nossas escolhas temáticas, teóricas, metodológicas e historiográficas. Um outro exemplo, né? Para mim, que realizei a graduação no final dos anos 80, contexto marcado em termos políticos pela redemocratização política do país, e em âmbito historiográfico, pela ênfase na história dos de baixo, né? Foi quando eu me formei, a grande discussão historiográfica sobre como fazer uma história dos de baixo. Nessa época, uma coletânea da historiadora Michelle Perrault, uma historiadora francesa, que se chamava Os Excluídos da História, Operários, Mulheres e Prisioneiros, foi efetivamente um marco. Eu lembro de que quando eu li esse livro pela primeira vez, eu fiquei deliciado com a narrativa quase literária da Michelle Perrault e com sua habilidade de manejar os documentos da época para fazer com que esses silenciados e silenciadas falassem. Um dos textos mais famosos desse livro se chama Mulher Popular Rebelde, e foi com ele que eu iniciei o semestre. A Michelle Perrault, quando ela publicou esse trabalho em 79, ela queria provar que uma história das mulheres era possível. Hoje até parece para nós um pouco ingênuo, porque já está mais do que provado, mas naquele momento tratava-se de um gesto ousado e de uma atitude pioneira, sobretudo no contexto historiográfico francês, que é notoriamente misógino. Contudo, eu não consegui transmitir a minha animação com a autora e a obra para uma parte, com a autora e com a obra para uma parte da turma, que logo questionou o que considerava uma ideia universalista de mulheres por parte da pesquisadora francesa, a qual também não atentava, segundo eles, e eu concordo, para a sua condição privilegiada de branca, integrante da elite europeia. Eu contra-argumentei dizendo que essas não eram preocupações presentes no período em que ela escreveu o texto, em 79, mas não adiantou. Eles não gostaram do texto, nem da Perrault e nem da minha escolha.
evidenciando a pouca afeição por aquilo que eu, desde o meu lugar social, considerava um cânone, né, incontornável da área. A partir dessa e de outras experiências semelhantes, eu perguntei-me, e eu creio que essa é uma questão legal da gente discutir, que papel os autores e as poucas autoras construídas como canônicos devem ocupar nas disciplinas da área, né? E como devem ser apresentados. Eu não tenho dúvida que nós não podemos deixar os nossos alunos do curso de História sem conhecerem Rank, Michelet, Marx, Walter Benjamin, Marc Bloch, Jacques Legoff, Michel Foucault, todos homens, né? Mas se formos abordá-los todos com alguma atenção, que lugar nós abriremos para refletir a respeito dos marcadores de classe, raça e gênero que constituem esse panteão? E como faremos para incluir autores e autoras que ficaram de fora da narrativa canônica, mas cujas obras têm uma potência incrível para questioná-la? Vou cortar um pouquinho aqui. E quero citar um último caso que marcou a minha memória da disciplina, né? Quando nós discutimos a respeito de masculinidades, eu também sugeri o texto de um autor branco, igualmente canônico para o estudo do tema, um cara chamado Robert Connell, que cunhou a ideia de masculinidade hegemônica. Um dos alunos mais participativos da turma, um rapaz negro, disse-me que tinha dificuldade de ler o texto com o qual ele não se identificava. E dessa vez eu creio que consegui responder de uma forma mais eficiente. Eu disse para ele assim, eu como homem gay também não me identifico com os textos da Angela Davis. Você sabe, né, uma ativista e filósofa negra que se pautam por uma visão binária dos gêneros, né, ela fala em homens e mulheres, mais recentemente ela tem se aproximado das discussões de gênero, mas mesmo não me identificando, eu considero importantíssimo lê-los, né? E que eu aprendo muito com eles. E eu creio que essa observação tocou o estudante que acabou concordando comigo. Nessa e em outras ocasiões, a minha marcação social como homem gay me permitiu ultrapassar as barreiras que em várias situações dificultaram a minha comunicação com a comunidade de sala de aula. Para além do meu caso particular, me parece evidente que cada vez mais é preciso reconhecermos, quando a gente trata do conhecimento em geral e do conhecimento histórico, que é o meu caso, que nossos corpos dizem muito aos estudantes, né? Que eles não podem ser eliminados quando falamos de autores, conceitos, teorias, escolas, e que o melhor é reconhecermos e exprimirmos o quanto de privilégios e opressões nós trazemos no nosso corpo e quanto isso fala para a comunidade de sala de aula. No fatídico último dia de aula, a última aluna que participou da roda, né, avaliativa do semestre, disse, lembrem que eu tinha pedido para eles trazerem objetos, fotografias, e ela disse que não havia trazido nada que simbolizasse o semestre porque ela não havia aprendido nada comigo. E ela arrematou, ainda bem que eu tenho os meus colegas para me ensinar. Eu tentei interrompê-la, porque eu fiquei chocado, né, para me defender, e ela disse, me respeita, eu estou falando. Né? Claro que eu fiquei chateado e chocado com a situação, mas foram esses sentimentos que me conduziram a essa reflexão que eu trago aqui. A minha amiga e a colega Mara Rodrigues, que é muito perspicaz na arte de bem escutar, havia me dito alguns dias antes, nem tudo que é falado em aula é para ti. Frase que me ajudou a superar um pouco o achatamento do meu ego, né, que esse último dia me trouxe, e a tentar pensar de outra maneira as próximas disciplinas que as próximas turmas dessa disciplina que eu ministrarei. Né? Nesse Brasil de retrocessos e violências, é preciso então multiplicar esses últimos dias, aprender com eles e tentar construir um resto das nossas vidas mais justo e solidário. Aí eu coloquei um PS, né? Um aluno me confidenciou no final de uma das aulas de História e Relações de Gênero que a partir das nossas discussões ele tinha conseguido entender e conviver muito melhor com a sua irmã trans. Então, já valeu a pena. Obrigado.